Depois de anos tentando escapar de uma relação que destruiu sua confiança, uma mãe acredita que finalmente conseguiu um novo começo, um novo apartamento, uma nova rotina, uma chance de reconstruir a vida ao lado da filha. Mas existe um problema. Alguns lugares guardam coisas que deveriam ter ficado no passado. Quando pequenos detalhes começam a aparecer dentro daquele prédio, Yoshimi percebe que talvez o maior desafio da sua nova vida não seja apenas cuidar da filha sozinha, mas descobrir o que está acontecendo ao redor delas antes que seja tarde demais. Porque quando uma mãe percebe que existe algo ameaçando aquilo que ela mais ama, ela precisa escolher entre ignorar os sinais ou enfrentar uma verdade que pode mudar tudo. Hoje, você vai acompanhar Yoshimi, uma mãe que tenta recomeçar a vida enquanto enfrenta acontecimentos cada vez mais difíceis de explicar. Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal. Esse é o resumo do filme Águas Negras, de 2002. Já assistiu? Conta pra gente. Yoshimi tenta deixar para trás um relacionamento marcado por sofrimento e começar uma nova vida ao lado da filha. Porém, o fim do casamento não traz a tranquilidade que ela esperava. O ex-marido decide continuar fazendo parte da sua vida de uma forma ainda mais complicada ao tentar assumir a guarda da criança. A partir desse momento, Yoshimi se vê obrigada a lutar para mostrar que é capaz de cuidar da filha e que as dificuldades que enfrentou no passado não definem quem ela é como mãe. Enquanto enfrenta essa disputa, ela também precisa lidar com uma realidade difícil, tentando se manter com poucos recursos e encontrar uma forma de reconstruir a própria vida. Com a responsabilidade de criar a filha sozinha e sem uma situação financeira confortável, Yoshimi começa uma fase de recomeço, tentando se adaptar às mudanças enquanto enfrenta a ameaça de perder aquilo que mais importa para ela. No novo apartamento, Yoshimi tenta construir uma rotina mais tranquila ao lado da filha, mesmo sabendo que o prédio está longe de ser perfeito. Em um dos dias, a menina encontra uma bolsa esquecida no terraço e se apega ao objeto, mas a mãe ensina que aquilo pertence a outra pessoa. Por isso, elas decidem entregar a bolsa ao responsável pelo prédio para que o dono possa ser encontrado. Com o passar do tempo, os problemas do imóvel começam a aparecer. A estrutura antiga do prédio traz novos transtornos quando Yoshimi percebe sinais de infiltração no teto de casa. No início, ela tenta resolver a situação conversando com a administração, mas recebe apenas a explicação de que o prédio já é velho e costuma apresentar esse tipo de problema. O vazamento, que parecia apenas mais um defeito de um prédio antigo, acaba levando a um encontro estranho. Ao tentar descobrir o que acontece no andar de cima, ela se depara com uma menina usando uma capa de chuva amarela. Porém, quando tenta se aproximar, a criança desaparece sem deixar nenhuma explicação. Mesmo tentando ignorar esses acontecimentos e continuar cuidando da própria vida, Yoshimi começa a perceber que as coisas ao seu redor estão ficando cada vez mais difíceis de controlar. Até mesmo a bolsa que sua filha havia encontrado antes aparece em um lugar inesperado, aumentando a sensação de que existe algo errado naquele prédio. Ao mesmo tempo, sua rotina fora de casa também começa a pesar. O trabalho passa a exigir mais dela, deixando pouco espaço para acompanhar a filha como gostaria. Entre as responsabilidades de mãe, as dificuldades financeiras e os acontecimentos estranhos no apartamento, Yoshimi começa a enfrentar uma pressão cada vez maior. Durante a busca desesperada pela menina, Yoshimi encontra uma pista que desperta uma nova preocupação. Um antigo caso de desaparecimento envolvendo outra criança. A partir dali, ela começa a suspeitar que os acontecimentos ao seu redor podem estar ligados a algo muito maior. Pouco depois,
Yoshimi consegue encontrá-la e levá-la de volta para casa. Apesar do alívio, a relação entre as duas fica abalada e a menina passa a demonstrar estar incomodada com a mãe. Enquanto tenta lidar com essa distância entre elas, novos acontecimentos estranhos começam a surgir. A filha de Yoshimi volta a se deparar com a bolsa que havia encontrado antes, um objeto que parece continuar aparecendo mesmo depois de ter sido deixado para trás. Para a criança, aquilo deixa de ser apenas uma simples bolsa e passa a estar ligado a algo que ela não consegue entender. Com o passar dos dias, a menina começa a perceber a presença de uma outra criança no prédio. A figura de uma garota usando uma capa de chuva amarela aparece repetidas vezes, sempre acompanhada daquela mesma bolsa. O que inicialmente parecia apenas uma situação estranha começa a assustá-la cada vez mais, principalmente quando esses encontros passam a acontecer com maior frequência. Em um dos encontros com a misteriosa menina, o medo toma conta dela e a experiência acaba chamando a atenção da escola. Os professores percebem que a criança vinha demonstrando preocupação há algum tempo e que seus desenhos sempre retratavam a mesma figura, uma garota usando uma capa de chuva amarela. Ao descobrir isso, Yoshimi reconhece que aquela imagem não era apenas uma criação da filha, mas algo que ela própria já havia presenciado no prédio. A descoberta fica ainda mais assustadora quando uma antiga informação vem à tona. A menina dos desenhos correspondia a uma criança desaparecida que nunca havia sido encontrada. Os últimos registros sobre ela indicavam justamente a mesma aparência: uma capa amarela e uma bolsa vermelha. Sem entender como aquela presença poderia continuar aparecendo depois de tanto tempo, Yoshimi tenta proteger a filha e levá-la para casa. Porém, durante a noite, um novo desespero surge quando ela percebe que Ikuko não está mais onde deveria estar. Agora, ela precisa correr contra o tempo para encontrar a menina novamente. O medo de Yoshimi aumenta quando ela percebe que o desaparecimento da filha pode estar ligado à presença que vinha cercando as duas. Sem perder tempo, ela decide investigar o apartamento de onde acredita que tudo começou. Ao entrar no local, encontra um cenário perturbador. O imóvel está abandonado, com sinais de abandono e uma quantidade de água espalhada pelo ambiente. No meio daquela situação, ela encontra Ikuko desacordada e consegue tirá-la dali. Antes de ir embora, porém, algo chama sua atenção. Entre os objetos deixados no apartamento, Yoshimi encontra pistas que revelam uma ligação entre aquele lugar e a menina que vinha aparecendo para ela e para a filha. A descoberta confirma que havia algo muito errado envolvendo aquele prédio. Yoshimi decide que continuar naquele apartamento não é mais uma opção. Ela começa a juntar seus pertences, determinada a sair daquele lugar e proteger a filha. Mas sua situação não permite uma mudança tão simples. O advogado alerta que deixar o imóvel naquele momento poderia prejudicar sua disputa pela guarda da filha, já que ela precisa demonstrar estabilidade e uma rotina organizada. Sem outra alternativa, ela permanece no local e tenta melhorar as condições do apartamento. Com a ajuda de outras pessoas, o ambiente é reformado e, por algum tempo, a situação parece finalmente se acalmar. A ausência de novos encontros com a garota misteriosa faz Yoshimi acreditar que talvez aquele pesadelo tenha chegado ao fim. Porém, a tranquilidade dura pouco. Um dia, ela encontra novamente a bolsa vermelha, um objeto que parecia ter voltado sozinho e aparecido entre as coisas da filha. Ikuko nega ter colocado aquilo ali, deixando Yoshimi ainda mais inquieta. Ao tocar na bolsa, Yoshimi tem outra experiência estranha e vê uma imagem que revela uma possível ligação entre o objeto e o próprio prédio. A visão aponta para a caixa d'água do local, fazendo com que ela perceba que ainda existem segredos escondidos naquele lugar.
Yoshimi vai até a caixa d'água do prédio e acaba encontrando respostas sobre a garota que vinha aparecendo para ela e sua filha. Ela percebe que aquela presença estava ligada a uma tragédia antiga e que a menina carregava uma dor que nunca conseguiu superar. Yoshimi entende que o interesse da garota por Ikuko não era uma simples coincidência. Havia uma ligação entre as duas crianças, e aquilo que começou como aparições estranhas poderia acabar colocando sua filha em risco. Preocupada, ela volta rapidamente para o apartamento e encontra Ikuko desacordada. Então descobre que, enquanto esteve fora, a menina também havia passado por uma experiência assustadora dentro de casa, envolvendo uma presença misteriosa que parecia tentar se aproximar dela. Yoshimi finalmente entende que a presença da menina não pretende abandonar Ikuko e que continuar naquele apartamento representa um perigo para a filha. Sem encontrar outra maneira de resolver a situação, ela decide agir antes que seja tarde demais. Com Ikuko nos braços, Yoshimi tenta deixar o prédio, mas até o caminho de saída parece estar sendo afetado pelo fenômeno que a cerca. Dentro do elevador, novos acontecimentos estranhos começam, tornando aquela fuga ainda mais desesperadora. Quando acredita estar vendo a filha novamente, Yoshimi percebe que há algo errado. Aquela não era Ikuko, mas sim a garota que vinha assombrando o apartamento. Nesse momento, ela entende que a única forma de proteger sua verdadeira filha é enfrentar aquela situação até o fim. Tomando uma decisão difícil, Yoshimi precisou criar uma oportunidade de salvar a menina. Enquanto tenta garantir que Ikuko consiga escapar, ela acaba ficando para trás, deixando a filha seguir em frente sem ela. Depois daquele acontecimento, a história avança no tempo e mostra as consequências de tudo o que aconteceu anos antes. Ikuko segue sua vida ao lado do pai, mas a ausência da mãe continua sendo uma ferida que nunca desapareceu completamente. Em uma data marcada pela lembrança daquele momento difícil, ela sente a necessidade de voltar ao lugar onde sua história mudou para sempre. Ao retornar ao antigo prédio, encontra o apartamento onde viveu com a mãe, abandonado pelo tempo. Porém, ao explorar o local ligado aos acontecimentos do passado, ela percebe algo estranho. Um dos apartamentos permanece preservado, como se ainda fosse cuidado por alguém. A descoberta se torna ainda mais surpreendente quando Ikuko se depara com a presença de sua mãe. Depois de tantos anos acreditando que havia perdido Yoshimi, ela finalmente encontra uma resposta para uma ausência que sempre carregou. Yoshimi revela que nunca deixou de acompanhar a filha e que, mesmo sem ser vista, continuou próxima dela. Ao ver a mulher que Ikuko se tornou, ela demonstra orgulho pela vida que a filha construiu e pelas escolhas que fez ao longo dos anos. Ikuko, emocionada por finalmente ter a chance de se aproximar da mãe novamente, deseja permanecer ao lado dela. Mas Yoshimi sabe que aquela não é uma possibilidade segura. Mesmo depois de tantos anos, o perigo ligado à presença de Mitsuko ainda existe, e ela entende que continuar perto da filha poderia colocá-la novamente em risco. Até que ela vê a presença de Mitsuko surgir no local. Quando tenta procurar pela mãe novamente, Yoshimi já não está mais ali. Diante daquela perda, Ikuko entende que sua mãe, mais uma vez, precisou se afastar para protegê-la. Depois de enfrentar as lembranças do passado e finalmente compreender o que aconteceu, ela deixa aquele lugar e decide continuar sua própria caminhada. O filme termina mostrando que, apesar da separação, o vínculo entre mãe e filha permaneceu presente mesmo depois de todos aqueles anos. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.